Olá meus amigos, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula de alemão aqui do canal. Antes de mais nada eu preciso te lembrar que a partir do dia 6 de abril estará no ar a Semana do Alemão, tá? O link para a inscrição está aqui embaixo. Você coloca o seu e-mail e eu te enviarei os materiais através do e-mail e ao final deste evento eu abro as inscrições para o nosso curso fechado de alemão. Tá? Um programa com quase 300 aulas que vai do absoluto zero até o avançado. Tá legal? E hoje vamos dar continuidade aqui à nossa série de quarentena, onde nós estamos estudando alguns textos de notícias, tá? Algumas aulas mais extensas, outras um pouco mais curtas, algumas aulas com textos maiores, outras com textos menores, mas eu estou tentando englobar aqui um pouco para cada nível, né? Nível básico, para quem já está mais no avançado, ou até mesmo se você apenas quer ganhar vocabulário no alemão, estas aulas servem para você. E hoje eu peguei um trecho menor de uma notícia, né? Na verdade é a chamada de uma notícia, e eu quero fazer um estudo mais detalhado de cada estrutura que temos aqui nesta frase, tá? De cada palavra, como cada uma se originou. Quando eu pego uma notícia muito grande, eu não consigo fazer um estudo tão detalhado no aspecto gramatical e na morfologia das palavras, tá? Nós temos que ir trabalhando muita coisa ali no tempo de aula. Mas eu peguei um trecho menor hoje aqui para a gente estudar com mais detalhes, tá? E o que a gente tem aqui? Temos alguns termos que são importados do próprio inglês, tá? Isso é muito comum no alemão. Então você vê algumas palavras. Eu vou deixar essas palavras separadas aqui. Acredito que seja só uma, né? Só uma aqui. Tem uma outra palavra aqui. Stoppen. Isso aqui também veio importado do idioma inglês, tá? Então o que nós temos aqui? Coronavírus. Coronavírus. Stoppen. Parar mit Handtracking. Tá? Handtracking é monitoramento via celular, tá? Com o uso de celular, onde handy em alemão é celular, mas em inglês também é handy, tá? E tracking vem do verbo to track em inglês, que é monitorar. Então isso aqui é um termo importado do inglês, tá? Monitoramento com celulares, tá? E stoppen vem do verbo to stop, que significa parar, interromper, tá? Então, parar o coronavírus com monitoramento através de celulares, né? Coronavírus stoppen mit Handtracking. Esse é o título aqui. E eu vou deixando aqui embaixo o nosso vocabulário, apesar que não vai caber na tela, o vocabulário essencial da aula, tá? Vocabulário essencial que eu considero que seja mais relevante, né? Que palavras que eu acho que você talvez ainda não conheça. E aí ele começa dizendo o seguinte: em Südkorea, na Coreia do Sul, tá? Coreia é Coreia e Süd em alemão, Süd, lembrando que o S aqui tem som de Z, Süd tem som de Z, tá? Süd é sul, sul, Südkorea, Coreia do Sul. Na Coreia do Sul, werden, são ou serão, lembrando que o werden, tá? É o verbo que significa se tornar. Famoso será, serão, tá? Werden, serão o quê? Die Kontakte, os contatos de quem? Von Corona-Infizierten. Corona-Infizierten é infectados pelo corona, tá? Infiziert é infectado. Já vá anotando em seu caderno essas palavras, tá? Pause a aula, vá anotando se você preferir, porque isso daqui é o nosso vocabulário. E infiziert vem do verbo infectar, infizieren, tá? Infizieren, minha letra em maiúsculo, infectar, tá? Então aqui o nosso vocabulário, o nosso vocabulário essencial, deixa eu dar um enter aqui, nosso vocabulário essencial, tá? Infiziert, infectado, infizieren, infectar, corona, infiziert, infectados pelo corona. Então, na Coreia do Sul, serão os contatos, né? Pessoais ali, contato do dia a dia, de pessoas infectadas pelo corona, para essa porcaria de vírus. Não aguento mais ouvir esse nome, não aguento mais. Vou até colocar um nome diferente aqui para ele. Per Handtracking nachverfolgt, tá? Monitorados através do monitoramento de celular, tá? Per em alemão é através de, tá? Per é através de ou por,
tá? Per Handtracking, monitoramento de celular, e nachverfolgt, este verbo aqui, esta palavra aqui nada mais é do que o verbo nachverfolgen, tá? Que é monitorar, monitorar estatisticamente, tá? Monitorar estatisticamente. E a palavra nachverfolgen, tá? Ela é mais ou menos assim. Verfolgen em alemão é acompanhar, tá? Acompanhar, perseguir, tá legal? Verfolgen é acompanhar. O nach, sozinho, ele significa para, em direção a alguma coisa, mas nesse sentido. Então, nós temos um verbo aqui que é monitorar algo, acompanhando algo, tá? Talvez esse seja uma forma de explicar melhor a origem deste verbo, tá? Que é monitorar estatisticamente, monitorar acompanhando uma estatística que vai em direção a algum lugar. O verbo nachverfolgen, tá legal? Então, na Coreia do Sul, em Südkorea, werden die Kontakte, serão os contatos von Corona-Infizierten, dos infectados por coronavírus, per Handtracking, por monitoramento de celular, nachverfolgt, monitorados, acompanhados. E aí nós temos uma estrutura interessante de frases, que é a seguinte, tá? Ela utiliza, eu vou até abrir espaço aqui, ela utiliza a estrutura und-zu. Para que serve a estrutura und-zu no alemão? A estrutura und-zu no alemão ela serve para construir frases do tipo: para comprar um carro preciso de dinheiro. Para falar alemão eu preciso estudar. Para comer eu preciso de um garfo. Frases nesse sentido. Para fazer alguma coisa, outra coisa tem que acontecer, tá? Então, o seria o para. E o zu, ele auxilia o verbo a ficar no infinitivo, tá? Ele coloca o verbo no infinitivo, ele vem antes do verbo ali que vai representar a frase. Aqui no caso nós temos die Verbreitung des Virus zu stoppen, para parar a propagação, para interromper a propagação do vírus. Onde a palavra Verbreitung, vou colocar aqui no nosso vocabulário, Verbreitung é propagação, tá? E a palavra Verbreitung vem do verbo verbreiten, que é propagar, ampliar também, né? Ampliar, espalhar, verbreiten, aquele que abre, é aquele que vai como que eu posso dizer? Se propagando, aumentando de tamanho, né? Aumentando de largura, ocupando mais espaço, tá? Propagar, ampliar, tá? Ampliar, tá? Ampliar. Propagar também, propagar. Tá legal? E quando nós removemos o infinitivo e colocamos as letras UNG, nós temos um substantivo, né, que se origina daquele verbo propagação, tá? Então, Verbreitung, propagação, stoppen, parar. E aí você usa a estrutura da frase, né? Você começa a frase sempre com o na posição inicial da frase, na posição da frase. Toda frase com zu, né? Ela normalmente vem numa estrutura de sentença, essa frase com zu, ela vem ou no início ou depois, né? Ela é uma sentença completa por si só. Die Verbreitung des Virus zu stoppen. Então, na posição 1 da frase começa com a palavra, o acontecimento em questão para alguma coisa e, após o zu, o verbo que executará a ação. Tá legal? Aqui no caso, die Verbreitung, para a propagação do vírus, zu, stoppen, parar, tá? Então, um outro exemplo. Para viajar para a Alemanha, entendeu? Se você quisesse dizer em alemão, eu preciso de dinheiro para viajar para a Alemanha, você diria o seguinte, você começaria a frase, ich brauche Geld, eu preciso de dinheiro, vírgula, e aí começa a frase com zu, tá legal? Para o quê? Nach Deutschland, para a Alemanha, tá? Para até a Alemanha, zu reisen, tá? Nach Deutschland zu reisen, tá? Para até a Alemanha, o zu e depois o verbo, tá? Para viajar até a Alemanha. Você nota que no alemão a construção das frases é um pouco diferente,
um pouco não muito diferente do português, tá? Elas seguem ordens diferentes, mas é basicamente assim que nós temos, né, vemos a estrutura und zu aparecendo em frases, tá legal? E aí ele continua dizendo o seguinte: Auch in Deutschland, também na Alemanha, wird darüber diskutiert. É discutido sobre isso. Também na Alemanha é discutido sobre isso. E aqui nós temos o verbo werden na terceira pessoa, tá? Também na Alemanha isso será discutido, ou é discutido. Darüber é sobre isso. Darüber é sobre isso. Sobre isso. Onde über significa sobre. O da representa o assunto. Ele já está falando de um assunto ali na frase, tá? Então o da ele representa esse assunto. Ele é emendado no über para dar a entender que é sobre o assunto que está sendo trabalhado ali, sobre este assunto que está aí, darüber, sobre isso, tá? Se alguém, por exemplo, vem perguntar uma coisa para você, de algo que você supostamente conversou com alguém, você pode dizer o seguinte: wir haben darüber diskutiert, tá? Nós temos sobre isso discutido. Ah, vocês falaram sobre o contrato de trabalho de fulano de tal? Ja, wir haben darüber diskutiert. Sim, nós discutimos sobre isso, tá? E você não usaria o über das. Wir haben über das diskutiert. Não. O da representa o assunto. Über, sobre o assunto. Sobre isso. Darüber, então, sobre isso. Tá legal? Ele representa o assunto que está sendo colocado ali. Auch in Deutschland wird darüber diskutiert. Também na Alemanha será discutido sobre isso. E ele termina: Kritiker sehen, os críticos, né? Kritiker é críticos, os críticos. Kritiker. Você nota que tem algumas palavras mais fáceis, né? Em alemão. Kritiker sehen, veem. Sehen é o verbo ver. Sehen está na terceira pessoa, ele está no infinitivo, não sofre conjugação, porque Kritiker é eles, elas, os críticos, tá? Kritiker sehen den Datenschutz, tá? Até colocar o artigo aqui, der Datenschutz é a proteção de dados, tá? Onde Schutz em alemão, Schutz em alemão significa proteção, do gênero masculino, der Schutz, e vem do verbo schützen, proteger, tá? Schützen, proteger. Tá legal? Então, schützen, proteger, der Schutz, proteção, der Datenschutz, a proteção de dados, onde Daten significa dados, der Datenschutz, a proteção de dados. Então é interessante você anotar isso no seu caderno para você não apenas memorizar a palavra Datenschutz, saber de onde ela vem, que verbo deu origem à palavra Schutz, que se emendou com a palavra dados e se originou esta palavra aqui, tá? Kritiker sehen auch den Datenschutz in Gefahr, tá? Gefahr é risco. Gefahr em alemão é risco ou perigo, tá legal? Gefahr. Então, aqui é a nossa pequena lista de vocabulários. Olha quanta coisa a gente pode tirar, tá? Do início de uma matéria, de uma notícia. Bastante vocabulário. Se você não sabia de nada, não sabia de nenhuma dessas palavras, fique tranquilo, é normal, tá? No começo a gente tem que entrar em contato com muitas palavras e vai acabar se esquecendo de muitas delas, mas com o tempo, no dia seguinte você volta, assiste de novo a aula, refaz as anotações e você vai aumentando a sua taxa de retenção de vocabulário, vai aprendendo mais palavras, vai fixando-as melhor em sua memória. Tá legal? Espero que você tenha gostado desta aula e a gente se vê na próxima aula da nossa quarentena de alemão. Um grande abraço, a gente se vê lá.